Boa tarde a todos. Então, vamos começar mais um bate-papo da nossa querida Feira do Livro de Dois Irmãos. Leia, imagine, transforme, uma visita virtual pelo mundo da leitura. Então, gente, hoje a gente vai para mais um momento com o Atos, com o escritor Atos, de bate-papo. Vocês, se vocês tiverem durante o bate-papo dúvidas, podem deixar no comentário e a gente vai conversando. É um bate-papo, então sintam-se convidados também para perguntar. O legal que a Feira do Livro, então, ela está sendo virtual e esse material todo vai ficar gravado para que as escolas, professores e quem quiser utilizar em outro momento. Então, fiquem bem à vontade. Agradecer também a presença do Gilberto, que está aqui com nós, fazendo a tradução de Libras, né? Que é muito importante a gente ter inclusão na Feira do Livro. E antes de chamar, então, o nosso convidado da tarde, o Atos, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores, a Sicredi, a Anhanguera, a Unialcance, e em especial também o Sesc, gente. O Sesc está trazendo em parceria com a gente, né, o Atos. Muito obrigado, Sesc, por acreditar na cultura, na educação. De coração, muito obrigada. Agradecer a presença de quem está aqui. Participem. E agora, então, eu vou chamar o Atos para conversar com a gente. E aí, gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Estou muito feliz de poder estar participando de mais essa edição da Feira do Livro de Dois Irmãos, que sempre foi um evento maravilhoso. E nessa edição online agora, então, nossa, que maravilha a gente poder ter essa recordação, poder ter isso guardado depois e poder assistir quantas vezes quiser, retomar esse momento e até deixar isso como um convite para que haja mais interações, quando a gente puder voltar às interações presenciais maravilhosas, mas por enquanto as virtuais, eu já me coloco desde agora, né, à disposição aí da galera que está nos assistindo. Já passei no outro encontro que nós tivemos meus contatos também, então eu vou deixar no começo agora já para o pessoal depois, se quiser, meu Instagram é @atosbeuren, né, @atosbeuren, tem o Facebook @atosbeurenrpg também, e durante ou até depois aí a galera pode interagir bastante. O pessoal que estiver assistindo esse vídeo gravado em outro momento, por favor, fique à vontade aí para mandar sua mensagem, sugestão, alguma dúvida, ou dar um oi aí para a gente, que a gente com certeza vai ficar sempre muito feliz de ter esse contato com vocês. Então, obrigado aí, pessoal, por essa oportunidade. O pessoal aí da prefeitura, né, os organizadores da Feira do Livro, a Thaís, o Gilberto, que estão conosco aí durante a live agora, e também o pessoal do Sesc, que possibilitou aí esse encontro maravilhoso. Eu acho que é muito legal essa situação não é tão agradável, né? A gente queria estar lá na feira, conversando com os alunos mais próximos, mas com essa tua disponibilidade de estar acessando, se os alunos ou os professores tiverem alguma dúvida, né? Poder falar diretamente contigo, isso é bastante importante, porque, como eu disse, muitos talvez vão assistir esse material depois. Mas, então, com a ideia da gente bater esse papo, eu acho que primeiro a gente tem que conhecer o escritor, né? Quem é Atos, né? Escritora, né? Falar um pouquinho sobre ti.
Bom, meu nome é Atos Beuran, eu tenho 34 anos, eu sou natural de Porto Alegre, mas sempre morei em Novo Hamburgo, né? Tô mais perto de vocês aí. E eu sou escritor, mas eu escrevo um tipo diferente de livro. Os meus livros, eles são interativos, eles são livros-jogos, livros onde o leitor participa da história, não apenas como um acompanhante, né, como um espectador, mas nos livros interativos ele faz o papel do protagonista. Nos meus livros, você, leitor, vai ser o personagem principal da história e vai interagir com ela. São vocês que, ao longo das minhas histórias, vão escolher que caminho seguir, que desafios enfrentar. Então, são livros onde vocês participam e acabam alterando a continuidade, alterando o final da história, como ela se desenrola e como ela termina. É basicamente uma espécie de videogame literário, onde o controle são as decisões de vocês, né? E o mundo da aventura, digamos assim, que vai estar na imaginação, faz todo o resto, né? Dos cenários, personagens, a aventura, toda aquela coisa, né? Só que de uma forma literária. Então seria uma escrita coletiva, né? Tu Mas inicia esse processo e dá os caminhos, mas a gente decide como vai ser o fim dessa história, mais ou menos isso, né? como qualquer livro, a história só existe quando tem um leitor para viver ela, né? Só que nesse caso, ao invés de o leitor apenas acompanhá-la, ele vai fazer realmente parte fundamental dessa narrativa. Ele vai ser, nesses livros, o protagonista. E dentro, eu vi as suas histórias, todas têm temas mais misteriosos, a busca. Acredito que quem lê os teus livros se sente um aventureiro, um corajoso, um herói. É mais ou menos nesse sentido que tu vem escrevendo os teus livros, né, Atos? Bom, eu trabalho bastante com fantasia medieval, mas eu não fico limitado a isso, né? Eu escrevo histórias aí desde ficção científica até, claro, a fantasia medieval, tem coisas com poesia, tem apocalipse zumbi para quem gosta, tem coisas com dramas, tem coisas mais temáticas de guerras, né? Então eu trabalho com várias temáticas diferentes, assim, mas realmente o leitor ele sempre vai ser o protagonista, vai estar criando junto essa história, e claro que é uma história que ela traz desafio, traz um objetivo para o leitor. Então ela tem uma boa dose aí de mistério, de enigma, né, de conflitos, de decisões, né, que terão que ser tomadas pelo leitor em momentos críticos. É uma história realmente que traz muita aventura e que não vai deixar faltar nem um pouco de emoção aí para vocês. E então a ideia dos seus, o que eu vejo assim, sinto que é muito legal que trabalha nesse desenvolvimento do ser humano, né? Ele tem autonomia, ele precisa ter coragem, porque às vezes no desenrolar da história, né, com o mistério ou por onde ele vai caminhar, ele precisa ter essa coragem interna para tomar as decisões. Então tá ligado muito a esse desenvolvimento do ser humano com esses livros interativos, né? É verdade, o que acontece bastante, Thaís, nos livros interativos é o seguinte, eu vejo isso acontecer. Sabe quando a gente tá assistindo uma série, um filme, ou até lendo um livro, e de repente tem aquela mocinha, por exemplo, que ela tá investigando um serial killer ou algo assim, né? Ela tá entrando numa casa, tudo escuro, e a gente começa a botar a mão na boca e pensa, poxa vida, não entra aí, não entra nessa sala escura, pô, tua lanterna não tá funcionando, não vai nesse lugar. E a gente fica dizendo, poxa, quem é que em sã consciência faria o que esse personagem está fazendo? Por que ele entraria nessa sala escura, nessa casa abandonada, sozinha? Agora, sabe o que acontece? Quando a gente pega esses livros, jogos, e ele faz a mesma pergunta para o leitor, a gente acaba entrando na mesma sala. A gente é curioso, a gente vai atrás, a gente quer saber, né? E não tem coisa melhor do que os jogos, ou, na verdade, não só os jogos, mas também a escola, que é uma parte de aprendizado, para que a gente viva essas experiências de maneira segura. Né? Então é aquela coisa, se tem um momento para errar, a gente tem esse momento da melhor maneira dentro da escola, no entretenimento, na literatura, é ali que a gente experimenta, que a gente imagina, que a gente testa e aprende isso, né? E traz essas experiências para a vida no dia a dia, porque certamente na vida real a gente não ia entrar nessa sala. Eu também, ó, ia sair correndo, né? Ainda mais sem uma lanterna. É a mesma coisa, né? A gente tem que pegar e nesses momentos aproveitar e arriscar. É claro que até me empolguei, fiz um paralelo aqui com sala de aula, com escola, né? Mas eu sei que tem uma galera mais jovem nos escutando e nos assistindo, e eu acho importante falar isso, né? Porque eu vejo muito aluno assim, em sala de aula, que às vezes tem medo de perguntar, tem medo de, né, colocar suas ideias ali, mas justamente esse é o momento para se fazer isso. Se tem uma coisa que a gente
um método através do qual a gente aprende, sabe, e grava mesmo, às vezes através mesmo do erro. Sabe, não tem aprendizado melhor. Claro, a gente não precisa pisar em todos os buracos, né, que outras pessoas já pisaram, mas quando a gente pisa, posso garantir para vocês assim, ó, que a gente aprende de verdade. Então não tenham medo de se arriscar, não tenham medo de nesses momentos seguros, né, se exporem e botarem a cara a tapa. E como, por exemplo, tu toma uma decisão no livro, né? Tu vai optar por tal caminho, mas tu não achou tão legal. Mas aí tu não tem como voltar. Pode, mas aí tu não vai estar sendo honesto contigo mesmo com a história que tu tá criando, né? Bom, é uma aventura que parece realmente um videogame literário, né? O que acontece quando a gente está jogando um Super Mario, por exemplo? A gente entra na fase, tá ali com um bonequinho andando, e de repente, pop, né, ele cai num buraco. Aí tu morreu, digamos assim, né? Tu tem que voltar pro início da fase, tentar de novo, jogar um pouco diferente, tentar uma estratégia inovadora, né? Fazer, né? Tentar melhorar o teu desempenho, digamos assim, ou volta no mínimo até um ponto onde tu salvou o jogo. Né, e continua daquele ponto em diante. Do mesmo jeito funcionam os livros interativos, né? Ele traz uma aventura onde nem todos os caminhos levam para o final feliz, digamos assim, onde há a possibilidade de o leitor se deparar com um desfecho fatídico, né? E ter que reiniciar a sua aventura, tentar explorar novos ambientes, tentar encontrar algum item que ele não encontrou na sua primeira jogada, né? Tentar fazer as coisas de uma outra maneira. Eu acho importante que a gente explique para o pessoal aí de primeira viagem como é que funciona um livro-jogo, né? Para o pessoal entender mais ou menos o que a gente está falando, o que para alguns pode estar soando até meio maluco, né? Então é o seguinte, ó, gente. Talvez aqui alguns que estejam assistindo já leram, né? Já jogaram, leram, jogaram, né? As escolas trabalharam o Fantasma do Relógio, né? O Manto de Coragem, o Mistério da Gruta e o Unicórnio do Arco-Íris. Então eles talvez tiveram essa experiência. Mas vamos lá, talvez tem gente aqui, tem vários professores aqui também. Acho bem legal a gente compartilhar isso ao vivo. Não, vamos aproveitar, até porque como a gente sabe que esse vídeo vai ficar depois também, né? Pode ser que tem mais gente assistindo aí que ainda não conhece. Então é o seguinte, os livros interativos, eles transformam o leitor no personagem principal da história. O leitor vai começar lendo o livro e recebendo algumas informações iniciais. Aqui no prólogo, por exemplo, do Manto de Coragem, né, esse aqui esse aqui, o Manto de Coragem, ele vai contar para o leitor, olha, onde o leitor está, qual é a missão dele, o que ele tem que fazer, e basicamente falar um pouquinho sobre quem é esse personagem que o leitor está vivendo na pele aqui nessa história. Então, né, onde está, o que tem que fazer e quem é o leitor. Depois desse momento, a aventura do livro começa. E quando ela começa, essa parte interativa, o livro passa a ser dividido em parágrafos numerados. A gente começa aqui no número 1, e esse livro aqui vai do 1 até o número 350. Pode ver que as páginas, essa aqui, por exemplo, ó, tem vários números numa única página. Então são vários parágrafos, vários trechos numerados. O que acontece? Esses livros, eles falam com o leitor. Então, ele se dirige ao leitor sempre por você. Né? Diz o seguinte, olha, você está andando numa floresta em busca da coroa do rei que foi roubada por um bandido. Você seguiu a trilha do bandido pela floresta e, de repente, você na floresta, caminhando por uma trilha abandonada, encontra a entrada de uma caverna. De dentro dessa caverna, você escuta um ronco alto. Parece uma criatura grande, imensa, né, dormindo dentro dessa caverna escura, que você não consegue enxergar porque, né, não tem luz bastante. O que você faz? Se quiser entrar e investigar a caverna, vá para o número 47. Se resolver continuar pela trilha na floresta, vá para o número 116. E aí o leitor pega o livro e vai para uma ou outra página, né? Vai alterando aí a leitura do livro. Tá lendo aquilo e olha, poxa, estou no número 1, vou lá para o 116 então. Procura lá e continua lendo naquele trecho. Aí a história acaba se encaixando. Agora, se o leitor pegar esse livro e tentar ler na ordem, como se fosse um livro comum, página 1, 2, 3, na sequência, não vai fazer sentido, vai parecer um monte de pedacinho de história desencaixada, né? Porque tu não joga, né? Acaba que daí tu não joga, né? Tu tá tentando fazer uma coisa que não é a proposta do livro e vai ser uma confusão e que acaba que não que não vai ser uma história, sempre é uma história, né? Mas e aí o propósito do livro ele não se atinge, que é jogar e tu conduzir a história, né? A Dirce está fazendo aqui uma pergunta que eu acho que pode encaixar.
quais as estratégias que você utiliza para criar suas histórias sem que se perca a conexão? Vamos lá, Dirce, obrigado pela pergunta. Eu acho que é interessantíssima e tem vários alunos que me perguntam isso para a galera que quer criar suas próprias histórias, né? Assim, eu sei que o livro ele parece complicado de se montar numa primeira vista, mas sinceramente é muito fácil e tudo que eu uso, na verdade, é uma pequena lista de números. Como é que funciona isso? O tamanho da história é a primeira coisa que eu defino. Olha, quantos trechos essa história vai ter? Por exemplo, o Manto de Coragem que eu mostrei para vocês, esse aqui eu comentei que tem 350 trechos, né? Então são basicamente 350 pontos de escolha. A gente começa no número 1 e o número 1 vai dizer, olha, se tu quiser ir para a esquerda, vai para o número 112, se quiser ir para a direita, vai para o número 290. A isso que eu me refiro quando eu falo de trechos, né? Então essa é a primeira coisa que eu decido. Eu acho que para a galera que está tentando escrever pela primeira vez uma história interativa, pode começar com uma historinha pequena, fazer uma história que vai do número 1 até o número 20, até o número 30, sabe? Não precisa fazer uma coisa enorme logo de começo. Então o que eu faço é pegar essa quantidade de números e fazer uma listinha. Uma lista bem simples, num papel mesmo, número 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma listinha e sempre tenho por regra começar, né, a história no número 1 e terminar a história, o final feliz da história, deixar no último número. Se a história vai ter 20 números, eu faço no número 20, digamos assim. E aí, eu simplesmente vou marcando nessa lista os números que eu já escrevi. Se o número 1 oferece duas escolhas, olha, você quer abrir o baú ou quer investigar o armário? O baú manda para o número 12 e o armário manda para o número 17. Eu vou lá e risco 12 e 17 da minha lista. Basicamente eu faço isso. É uma questão muito mais de organização, digamos assim, do que de altas estratégias ou ferramentas avançadas, sabe? Para tu construir essas histórias. As primeiras que eu fiz, na verdade, nem eram trechos assim que eram de quase página inteira. A primeira história que eu escrevi foi na sala de aula. Eu estava no 5º ano e eu escrevi ela numa folha de sabatina, que a gente chamava, né? E eu usei, na verdade, as linhas da folha como trechos. Então, cada linha era um trecho. É claro que era uma história bem mais simples e começava tipo assim, olha, você está na floresta, esquerda 12, direita 14. Não tinha todo uma preparação, assim, porque eu só tinha uma Os linha para cada... Exatamente, era mais objetivo. Exatamente, era só uma frase, basicamente, para cada trecho, né? Então eu não tinha esse espaço e comecei fazendo histórias por linhas, assim, bem simples mesmo, sabe? E é basicamente isso que eu uso. Eu uso uma folha, né, um pedaço de papel com os números ali, uso uma caneta para ir riscando esses números e uso meus blocos de nota para anotar ideias, né? E só isso. O ponto de partida seria muitos números, né? Depois aí tu tem a questão do dado, né? Que também é importante para tomar decisões, porque nem tudo, isso é legal, acho que te comentar, né? Que nem tudo são números, e sim, às vezes, nem tudo são decisões tuas, às vezes tu vai precisar da questão do dado para ele decidir para onde que tu vai, né, Atos? Exatamente, assim, tem um sistema de jogo dentro desses livros, né? Então ele realmente tem uma mecânica de game, né? Que a gente chama de gamificação dentro das próprias histórias. E eu utilizo, assim, dentro das minhas, uma mecânica super simples que exige apenas lápis, borracha e 2 dados de 6 lados para jogar. Por quê? Porque quando a gente começa a história, o leitor ele vai assumir o papel desse personagem principal. O leitor se torna o herói, mas esse herói vai ter algumas características dentro do livro, né? Tu pode criar, claro, um personagem muito parecido com a tua pessoa mesmo, ou pode criar um personagem completamente diferente. Isso é uma escolha tua. O sistema do livro, que é um conjunto de regras super fácil, qualquer criança aprende assim, ó, em 5 minutos a jogar. Até vou mostrar aqui para vocês. Olha, são 2 páginas pequenininhas aqui que tem, sabe, algumas informações. Então é bem simples de aprender, tá? Com isso aqui tu monta o teu personagem e ele vai ter algumas características como força, agilidade. Ele vai poder carregar com ele alguns itens ou equipamentos ao longo da aventura, como por exemplo aí uma corda, uma tocha, uma poção de cura, um livro mágico, né? E essas coisas a gente vai utilizando ao longo da aventura para vencer desafios. Por exemplo, eu estou andando por um caminho num desfiladeiro e de repente tem uma pedra muito grande interrompendo a minha passagem. O livro te pergunta, olha, tu quer tentar remover essa pedra ou quer tentar escalar?
Eu digo, bom, eu acho que eu não consigo remover, deve ser muito grande, vou tentar escalar essa pedra. Aí o livro vai te dizer o seguinte, muito bem, para tu conseguir escalar, é uma pedra grande, ela é bastante difícil de subir, ela é bastante lisa e um tanto íngreme. Para tu conseguir chegar ao topo dela, né, e saltar para o outro lado, tu vai ter que testar a habilidade do teu personagem. Geralmente o livro fala assim, olha, teste a sua habilidade, né, referindo-se ao leitor e ao personagem. E para testar essa habilidade, as regras te indicam para que jogue 2 dados, né, dados de 6 lados, dados comuns, e compare o resultado desses dados com, né, uma diretriz ali que a regra, né, com um valor ali que a regra te passa. E aí tu vai saber se tu teve sucesso ou não na tua jogada. É claro que quanto maior a habilidade do personagem que o leitor criou, mais fácil vai ser de fazer isso, né? Mas o leitor tem pontos para botar, então se ele tiver que escolher entre botar pontos em ataque, defesa, habilidade ou força, ele vai ter que escolher o que o personagem dele faz melhor. Daqui a pouco ele pode botar pontos em magia, se ele vai ser um mago, tu quer ser muito mais mágico ou mais forte. Então ele vai ter que criar esse personagem no começo, né? Talvez ele seja muito bom de mira, né, para atirar com um arco, mas talvez ele não seja bom de combate com espadas. Né? Ele vai Mas poder isso criar isso tudo no se começo. dá, essas características todas se dão a partir desse dado, né? E aí A partir da criação do personagem, e depois são medidas pela jogada de dados, né? E aí eu acho que é muito legal, porque daí realmente é o a gente chama de personagem, que não é tu, né? Não é eu, Thaís, porque eu sei das minhas características. Não, eu vou realmente entrar no mundo desse livro e vou criar esse personagem. E a partir desse, eu vou criar toda essa, né, essa lógica desse jogo e vou conduzindo. Então, isso é muito legal, porque além de tu sendo conduzido para o livro, é um personagem. Então, lendo teus livros, a imaginação do aluno vai além, né? Trabalhando todas as questões que nos comentários as pessoas estão falando, que estimula o leitor a se posicionar, que ajuda o leitor a tomar decisões e assumir consequências. E isso tudo é muito legal, porque são coisas que nós, no dia a dia, precisamos desenvolver para ter uma vida melhor. E isso a gente consegue fazendo através de livros. E é muito legal que o pessoal aqui está comentando, Atos, no bate-papo. Tem uma pergunta, isso, do Luiz Henrique, de um aluno. Você se inspirou em alguém ou você inventou? Eu acho que, no geral, das suas histórias, né? Bom, eu comecei lendo esse tipo de livro-jogo de autores estrangeiros, né? Eu comecei com uma coleção chamada Aventuras Fantásticas, que era muito famosa no Brasil na década de 90, dos autores Steve Jackson e Ian Livingstone. E esses, assim, são os meus ídolos, por assim dizer, são os caras, assim, que me mostraram esse trabalho, né? Que me apresentaram pela primeira vez um livro interativo e me trouxeram uma maneira de fazer uma coisa que eu queria há muito tempo, que era criar um jogo que juntasse a emoção das histórias, né, que eu sempre amei ler e escutar, com a diversão dos videogames que eu amava jogar. Né? Então eu consegui encontrar isso através dos livros. E esses dois autores aí para mim foram fundamentais. Uma dica para a galera é que esses autores eles continuam sendo publicados no Brasil hoje pela editora Jambô. A editora Jambô é uma das editoras através das quais eu publico também. Só que eles publicam essa mesma coleção com o nome original em inglês, que é Fighting Fantasy. Eles não traduzem mais o nome da coleção para um português, né, para aventuras fantásticas como era antigamente. Então, se vocês procurarem a coleção Fighting Fantasy, vão encontrar também uma coleção de livros-jogos muito, muito legal, assim, que foi a coleção com a qual eu comecei. Agora, o que a Thaís falava sobre a questão dos personagens, também dessa criação, é muito legal. E tem, por exemplo, é claro que o leitor pode criar o seu personagem como ele quiser, mas tem alguns livros, por exemplo, esse aqui, ó, O Senhor das Sombras, que, por acaso, que a gente falou agora, é um dos meus livros publicados pela editora Jambô, e é um livro que ele se passa, traz a história no universo de Tormenta RPG. Tormenta RPG, para vocês terem uma ideia, hoje é o RPG mais jogado do Brasil. Né, ele tinha há pouco tempo, era o recordista de financiamento coletivo no Catarse, né, não o livro, o sistema Tormenta, que eles estavam reformulando todo ele. E essa história aqui do Senhor das Sombras é uma história que já traz um catálogo assim de sugestões para o leitor criar o seu personagem. Então tem 7 raças diferentes que ele pode explorar. Né? Tem os humanos, tem anões, tem elfos, tem goblins, halflings, tem minotauros, tem os Karen. Né? E tem também 4 classes. Classes são as profissões dos personagens. Né? Então tem, por exemplo, assim, o clérigo, o guerreiro, né? Tem também o ladino e o mago.
né? Então aqui já tem várias sugestões dentro desse livro, assim, para o leitor criar o seu personagem, né? Além daquilo, claro, que ele pode ter a liberdade de fazer como ele quiser, mas só para dar um exemplo, assim, entre outros, né? Que esse livro já traz uma sugestão, assim, nas próprias páginas, explicando um pouquinho sobre cada raça, sobre cada classe, qual é as vantagens de cada uma, né? É interessante, assim, para a galera que está começando nesse universo de fantasia, né? Dos jogos, de contar histórias, né? Os RPGs, os role-playing games, pode ser uma boa, assim, começar com um livro que já traz um pouquinho desse catálogo, assim, da base desse universo, né? Aqui tem outra pergunta da Thaís. Como você cria as histórias para que o leitor consiga seguir elas? Que eu acho que é um pouco em cima da pergunta também do onde tu se inspira, onde tudo isso começa. Aí tem a situação dos livros, né, do Fantasma do Relógio e do Unicórnio do Arco-Íris, que são também unicórnio que as crianças, né, e adultos também se divertem um monte, igual, é uma figura que Certeza. agora tá famosa, né, o unicórnio, e, e a questão também do fantasma, né, que é uma coisa que acompanha a gente, né, desde pequeno, medo, né, a questão do uns têm medos, outros não, mas como é que é a inspiração, talvez, desses livros, desses dois, para a gente, talvez, clarear mais a questão da pergunta da Thaís. Sim. Bom, assim, eu me inspiro em muitas coisas diferentes, tá? Eu até comentei no outro bate-papo que a gente teve que uma dica que eu sempre dou pro pessoal é que nunca parem de aprender, nunca deixem de acumular experiência e de conhecer coisas novas. Eu sempre digo assim, ó, que todo mundo deve ler bastante, não só livros, revistas, jornais, artigos, sabe? Escutem muita música, músicas diferentes, procurem coisas novas, não fiquem limitados àquilo que está no entorno de vocês ou que é fácil de achar, mas pesquisem, aprofundem, sabe? Viajem bastante, conheçam lugares, sabe? Explorem lugares novos. E quando eu digo isso, não é para viajar para o outro lado do mundo. Eu tenho certeza que no bairro de vocês aí tem lugares que vocês ainda não conhecem, praças maravilhosas, sabe? Poxa, ainda mais em Dois Irmãos, que tem uma natureza assim, ó, exuberante, muitos lugares para explorar. Sabe? Então, nossa, por favor, assim, não deixem de estar buscando, sabe? Novos lugares que por menor que seja assim a novidade para você sempre vai ter alguma coisinha diferente, sabe? Assistam muitas coisas também, olhem filmes, séries, desenhos, né? Eu tenho muitos desenhos assim que eu assisto até hoje, né? Um dos meus favoritos é o Caverna do Dragão, é um desenho que eu assisto assim, poxa, desde de criança, né? Um dos meus favoritos até hoje, então certamente inspirou aí bastante das minhas escritas, né? Que mais? Não deixem de jogar bastante também, né? E eu De acho jogar, de que conhecer games também. a questão, eu acho que bem legal da tua inspiração é também esse teu olhar atento para as coisas, né? Quando eu vou para algum lugar, eu observo aquele lugar, eu observo aquelas pessoas e aquelas situações, né? Porque é diferente, às vezes a gente só está passando e nem percebe se passou por alguém, ou se aquela casa era amarela, se aquele tinha um gato na rua quando eu passei. Então, esse acho que a tua inspiração também vem desse cuidado por onde tu passa, o que tu olha, né? Tem que aproveitar, porque assim, às vezes um pequeno detalhe te traz uma ideia que se torna a pedra fundamental, assim, de uma grande construção, de uma grande inspiração, digamos assim, sabe? Então, claro que a gente tem vivências, como mesmo foi mencionado o Fantasma do Relógio, esse livro aqui. Esse livro, ele traz uma aventura que é do menino, né, na casa da vovó, assim, é uma noite na casa da vovó, e eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que tem muita inspiração da minha própria infância aqui. Eu passei boa parte da minha infância brincando na casa da minha avó, explorando, né? E ela também tem uma casa num sítio assim que eu também adorava explorar, era uma coisa já mais misteriosa, mais escura, mais colonial, digamos assim, sabe? Que me tirava um pouco assim da cidade, né? De onde eu estava acostumado a passar meus dias. Então, com certeza tem muita inspiração aqui também. Né? E referente à questão técnica, assim, sobre como montar essas histórias, é aquilo que eu falei antes. Eu uso uma listinha e eu já vou escrevendo as histórias embaralhadas. Né? Quando eu escrevo o número 1, eu não mando do número 1 para o número 2 e 3 e tento fazer linear. Né? Claro, na coleção
No Primeiras Aventuras, que é o unicórnio, né, e o fantasma do relógio, eu faço assim porque aqui tem uma questão de se a criança, às vezes, não souber acompanhar essa dinâmica da leitura, de ir e voltar pelas páginas, ela pode ler esse livro, é como se fosse um livro comum, que a história vai acabar se encaixando de qualquer maneira. Mas nos outros livros é muito aleatório, assim, né, vai para o 97, volta para o 14, vai para o 215, e aí vai indo. E assim, não quer dizer que quanto mais alto o número, mais próximo do final da história o leitor vai estar. Simplesmente quer dizer que a história está embaralhada, então, né, não faz sentido. Agora, eu digo, se vocês tentarem escrever suas próprias histórias, não tentem fazê-las lineares e depois embaralhar os números. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter muito trabalho e a chance de acabar cometendo algum erro no labirinto se torna bem grande. Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Por isso que eu sempre já falo pro pessoal, porque a galera quer construir histórias, eu incentivo muito vocês a fazer isso, especialmente porque não tem quase ninguém escrevendo histórias interativas, e eu também quero ler, eu também sou leitor, eu preciso de novas aventuras, então me ajudem, escrevam histórias, se quiserem compartilhar, ou melhor ainda, se acabarem publicando, por favor, não deixem de me avisar, porque eu vou adorar ler as aventuras de vocês também. E daí talvez é isso, né? A dica é talvez começar mais nessa metodologia do fantasma do relógio e do unicórnio do arco-íris, né? Que são uma sequência mais fácil, não tão desafiadora, divertida, né? Tu continua com a ideia do jogo, de tu ter autonomia para seguir, né? Tu vai ter sempre os caminhos, mas aí um pouco mais, um pouquinho mais simples a ideia toda. Aqui a gente está com a Simone, é bem legal, Atos. A gente compartilhou até na página da Feira do Livro que o 4º ano da Escola Urbano Hansen, eles fizeram, inspirado no Fantasma do Relógio, um caça ao tesouro para conhecer os pontos do município. Que legal! Né? Através disso. Foi muito legal, a professora Simone, que está aí, parabéns. E é isso, né? Daí tu conhece melhora a tua cidade, tu trabalha a autonomia, né? Além da criatividade, da imaginação do aluno, né? Muito legal essa mistura que traz os livros interativos. Não, Simone, parabéns pelo trabalho. Justamente os livros-jogos estão aí para isso, para a gente também colocar eles em sala de aula, usar como ferramentas de ensino, né, como catalisadores do aprendizado, né, e certamente eles vão ser uma grande mão na roda, digamos assim, para a gente criar aventuras lúdicas, emocionantes e que servem aí para a gente colocar em cima desse pano de fundo que elas se tornam muito conhecimento, sabe? Tanto assim da própria cidade, quanto de conteúdo de sala de aula, quanto de qualquer outra coisa que a gente queira estar ensinando, né, ou enquanto aluno aprendendo. Então, nossa, quero parabenizar pelo trabalho. Fiquei curioso, na verdade, muito curioso para, né, se tiver alguma coisa assim para até compartilhar comigo depois, eu vou adorar receber esse material para dar uma olhada, porque essas iniciativas assim são aquelas que se tornam memoráveis, sabe? Aquelas que uns alunos daqui a 10, 20 anos vão olhar para trás e dizer: "Nossa, tu lembra aquela atividade que a prof. Simone fez? Eu lembro, nossa, foi super legal", sabe? Então, Dessa realmente maneira eu conheci melhor a cidade. Então é isso, né? Tu traz várias, as tuas histórias, né? São vários fatos, talvez que tu já passou, uma mistura com coisas que tu, né, usou a tua imaginação, e são coisas realmente novas que saíram da tua cabeça. Mas também podemos escrever um livro interativo com informações que já existem, né? Que é um pouco o que a professora fez, né, com os alunos. Sim, até deixa eu comentar, assim, eu estou trabalhando hoje num projeto que ele fala sobre o Rio dos Sinos, né? Então é uma história interativa que trata sobre isso aí. Ela já é bem voltada, né, para o conhecimento assim da nossa região, né? É claro, eu não posso falar muito sobre esse projeto no momento, né? Ele está num estágio assim que está longe assim ainda de estar finalizado, mas dá para trabalhar com isso. Eu já trabalhei com outras temáticas, como por exemplo Guerra Farroupilha, digamos assim, né, Guerra dos Farrapos e tal. Então, já trabalhei com isso e com outros, até com parte de saúde, né, com área de saúde já trabalhei também, sabe, assim, transformando, por exemplo, esses panfletos que a gente tem em posto de saúde, que fala sobre hipertensão, por exemplo, criando pequenas historinhas informativas, né, onde o leitor brinca ali num joguinho de 5, 10 minutos, rapidinho, às vezes está numa fila de espera ou coisa assim, né, e está aprendendo mais sobre aquela doença, sobre a prevenção, sobre uma coisa ou sobre outra, né. Então, inclusive na área de saúde já foi trabalhado isso, porque a educação é geral, não é só a educação
informação que a gente tem na escola, mas é educação quanto a qualquer assunto, inclusive, né, É saúde, outros também informação. por aí, sabe? Dá É para educação trabalhar. ligada com a informação. E eu acho que é o legal dos livros interativos, porque sai da zona de conforto, né? O aluno precisa estar. E agora é uma dúvida minha. O ideal seria, para a gente não se perder, digo até por mim, a questão de ler um período mais longo, né? Não ficar, eu leio, né? Um dia, depois só na outra semana, porque a gente perde um pouco daí do encanto da história, de certa forma, porque a gente não lembra mais, né? Então, eu acho que os livros, a melhor forma de ler teus livros seria, eu acho que, mais horas ou dias seguidos. Na verdade é o seguinte, eu recomendo assim a leitura de uma forma geral como hábito, né? Não apenas os livros jogos, né? Os livros Sim. interativos, mas qualquer livro. Assim, ó, se tu conseguir ler, por exemplo, 15 páginas por dia, que não leva muito tempo, sabe? Pode, independente do livro que for, se forem 15 páginas, assim, Uhum. 15 páginas de uma frase cada página, um livro ilustrado, ou 15 páginas de um romance de 700 páginas que é só texto, tá valendo, desde que tu consiga ler e manter o hábito de estar lendo alguma coisa. Isso é bem importante, sabe? E assim, ó, eu noto isso inclusive por mim. Eu já tive períodos assim da minha vida em que eu simplesmente me dei conta que eu não estava lendo nada, sabe? E eu achei horrível isso, porque assim, quando eu me dei conta, eu terminei um livro, e daí, ao invés de eu pegar um outro livro no dia seguinte e começar uma leitura, eu Uhum. meio que fui, vou dar um tempo, assim, mas por motivo nenhum, e acabei esquecendo. Quando eu me dei conta, fazia um mês que eu não tinha lido nada. E eu, nossa, tô cheio de livro na fila para ler, e na hora de dormir, eu tava ali olhando série ou coisa assim, mas já tava vendo um pouco antes, e não tava reservando espaço para leitura, sabe? E quanto eu perdi disso, sabe? Porque isso realmente fez falta para mim. Quando eu me dei conta disso, eu comecei a espalhar livro pela casa. Né? Então, Muito assim, poxa, legal. eu tenho um livro assim que eu deixo na garagem, às vezes eu pego uma carona, sabe? Tem aquele livro, às vezes, do banheiro, tem um livro na cabeceira da cama, sabe? Tem um livro que eu levo na mochila, porque eu vou muito de ônibus, assim, para os lugares, às vezes, né? Agora na pandemia até que não, mas sempre estou indo para cidades, assim, para Feira do Livro e Sim. coisa, levo livros comigo, sabe? Então é E, importante a gente manter esse hábito, especialmente, só para concluir, Thaís, assim, ó, sim. para o jovem, para a criança, para adolescente, é importantíssimo a gente promover isso aí, porque quando a gente cria um leitor desde cedo, é pro resto da vida, sabe? E depois, quando a gente é mais velho, sempre que a gente vai adquirir um novo hábito, é mais difícil, sabe? É mais difícil começar alguma coisa nova, sair da zona de conforto. E assim, é incrível como a gente, à medida que vai amadurecendo e assumindo novas responsabilidades, sempre olha para trás e pensa, nossa, como é que eu conseguia fazer tudo aquilo? E às vezes a gente não entende como conseguia, mas a verdade é, a gente conseguia, o tempo existe, é só a gente se organizar, e é uma questão toda realmente de hábito e de disciplina da gente conseguir manter isso aí. Isso é uma boa dica, ó. Deixam livros espalhados pela casa, que é onde, né, tem oportunidade, ó. Não dá para dizer, mas cadê o livro? Tá ali. A questão, aqui nós temos então mais uma pergunta. Como você considera as críticas dos seus livros com a fama? Entendi. A pergunta da Thaís, ela já dá um tempinho, né, para a gente responder. Ele, desculpa a Sim. demora, tá, Thaís? A gente acaba se empolgando aqui, vai falando, mas vamos lá. Assim, ó, críticas sempre vão haver, tá? Sempre vai ter crítica, a gente vai receber crítica o tempo todo, e posso te dizer o seguinte, nem sempre eu consegui lidar bem com elas. No começo, é claro que eu ficava um pouquinho chateado, só que rapidamente eu comecei a me dar conta de que, ao invés de eu ficar chateado com essas críticas, eu devia pegar elas e realmente analisar elas, sabe? O que eu descobri nessas críticas que eu recebia? Que a maioria delas eram críticas que eu podia pegar e tirar alguma coisa delas, alguma coisa construtiva. Eu podia pegar assim, nossa, essa pessoa falou, não gostei da capa do teu livro. Poxa, por quê? Por isso e por aquilo. Poxa, que bom que tu me disse o porquê. Ou mesmo se a pessoa às vezes não fala, tu pensa, poxa vida, então vou perguntar para mais pessoas. E tu começa a ouvir mais opiniões, não só quanto à capa, claro, mas quanto à escrita do livro, construção da história, os personagens, até a dificuldade das histórias, né? Posso dizer para vocês, por exemplo, que eu recebi inúmeras críticas sobre esse livro aqui, porque todo mundo disse que ele é muito, muito difícil, que é uma história dificílima de chegar no final. Na internet, esse livro ganhou um apelido carinhoso de Dark Souls dos livros-jogos.
Para quem não conhece, Dark Souls é um jogo extremamente difícil de videogame. Ele é conhecido por ninguém conseguir virar o jogo. Né? Basicamente todo mundo perde as vidas todas e não consegue chegar no final. Ele ganhou esse apelido. E muita gente dizendo, cara, é exatamente isso que eu gostei no livro, porque ele é muito difícil. Mas eu tomei essa crítica como, poxa, merece uma revisão. Merece. Quando sair uma reedição desse livro, eu pretendo sim dar uma mexidinha, facilitar ele um pouco mais, porque eu acho que vai ficar mais acessível. Então, assim, é uma crítica que eu recebi. Claro que eu aprendi com ela. Eu fiquei super feliz de ter feito um livro mais difícil do que eu gostaria, não, porque minha intenção não foi exatamente essa, né? Mas vou Então, rever isso. Então a gente aprende com as críticas, né? São boas. Atos, dentro disso que tu tá trazendo, uma dica, talvez, uma sugestão, não sei se é válido. Interessante seria ler, quem nunca leu, né? Aqui acredito que a maioria já, quem está participando do bate-papo, leu teus livros, mas para quem talvez não leu, teria um melhor para começar, assim, para depois Olha, talvez ir para esse que é um pouco mais difícil, a leitura e os desafios, e para chegar até o final, que sim. talvez não seja Olha, bom. bom, assim, ó, é tudo uma questão de espírito, né? Eu sempre falo pro pessoal que uma das maiores virtudes do verdadeiro herói é a persistência, né? A determinação. Então, nada impede que vocês peguem e comecem a leitura pelo Senhor das Sombras, mas saibam que vocês vão fracassar várias vezes antes de chegar no final. Matematicamente falando, não quer dizer que alguém não pode pegar, começar e conseguir de primeira, sabe? Mas, sinceramente, 99% não vai chegar lá de primeira, vai levar assim, ó, 4, 5, talvez até 8 ou 10 tentativas aí para conseguir chegar lá. Então, assim, para uma primeira experiência com os livros-jogos, se não for, claro, a coleção infantil, né, só para conhecer a mecânica, assim, né? E esses são livros assim que eles são todo coloridos, são escritos em versinhos, então ele já tem uma linguagem diferenciada, né? Mas se não for nessa linha dos infantis, aí eu recomendo para vocês, talvez aí, né? Tem o Viver ou Morrer, ele tem uma coletânea de várias pequenas histórias, então ele tem 10 aventuras mais curtinhas, né? São aventuras rápidas para ler, em 30 minutos, 1 hora vocês conseguem terminar uma aventura, não necessariamente com sucesso, né? Mas conseguem fazer uma primeira tentativa e depois, né, reiniciar se for necessário. E é bacana porque, assim, uma história não depende da outra, são completamente avulsas. Então vocês podem escolher o título que acharem mais legal, né, para começar a sua aventura. São um bate-bola mais rápido assim. Também tem o Manto de Coragem, né? É um excelente livro assim para iniciar. A diferença é que ele é uma leitura mais longa, digamos assim. Vocês não vão conseguir concluir a história numa sentada só, digamos assim. Né, vão ter que ter mais oportunidades de leitura, então não é em qualquer 15, 30 minutos que vão chegar no final dessa história. Ele é, assim, um pouco mais demorado, mas ele, ao mesmo tempo, também é muito mais imersivo, sabe? Uma coisa que as histórias curtas não conseguem fazer, pela velocidade delas, é trazer o leitor completamente para dentro daquele universo de uma forma que ele mergulhe naquilo, sabe? Que ele crie um sentimento em relação aos outros personagens, e tão profundo, sabe, em relação àquele universo, quanto conseguiria fazer numa história mais longa, né? Uma história que vai levar ele numa imersão muito maior, o que o Manto de Coragem faz aí de uma maneira excelente, eu diria. Dentro desse universo, então, dos livros, a Thaís, que é muito legal, comentou: eu gosto quando parece que você fala com a gente quando morremos no seu livro. Quando morremos, no caso, a pessoa, o personagem, se matou pela escolha que fez. Então, tu foi responsável pela morte, a própria pessoa. E isso é muito legal, né? A professora Sabrina também falou do Mistério da Gruta, que ela morreu várias vezes. Acredito que os meus alunos tiveram mais sucesso. Sim. E Assim, ó, daí na fala muito verdade, não podemos desistir, né? não dá E para aí o desistir. aluno também se cobra, e a curiosidade, eu acho que também nesse momento, daí voltando àquilo que eu falei, então acho que tu vai ficar lendo ali por muito tempo, sim, porque tu quer chegar até o final, e o final depende de ti, então isso instiga mais Não, com nesse certeza. universo, né? E assim, ó, a maioria das vezes, claro, tem a questão das escolhas, mas também tem um pouquinho do fator sorte, né? A gente não pode esquecer que algumas vezes a gente vai ter aquela rolagem de dados, né? Que a gente vai Sim. usar a mecânica do livro, e como, por exemplo, se eu estou fazendo uma coisa arriscada, como aquele exemplo que eu dei antes de escalar a pedra no desfiladeiro, pode ser que eu estou escalando aquela pedra e eu acabe falhando na minha rolagem de dados, né? Os dados determinam que eu falhei na escalada e eu posso cair lá de cima, por exemplo, e me quebrar.
né? E aí fica sem condições de continuar a aventura. Ele vai dizer, olha, infelizmente sua aventura acaba aqui porque tu te arrebentou. Né? Pode ser alguma coisa assim. Agora, assim, ó, em relação ao manto de coragem e sobre essa questão de chegar ao final da história, mesmo que a gente termine a aventura com sucesso, a gente vai poder ter uma rejogabilidade muito grande. Quer dizer, a gente pode ler a mesma história várias e várias e várias vezes. Não vou dizer a mesma história, vou dizer o mesmo livro, porque a história, quando a gente relê, acaba sempre sendo diferente. Então, no manto de coragem, para a galera que conhece, aí eu tiver acesso ao livro depois, vocês podem ver que no final do livro tem uma seção de extras, tá? E dentro dessa seção de extras tem uma página chamada Desafios. Esses desafios são uma lista de várias pequenas missões paralelas. Quer dizer, o pessoal chama de achievements, né? Quando a gente tem games na internet, jogos eletrônicos assim, são como se fossem conquistas que o leitor está desafiado a tentar alcançar. Né? Então, por exemplo, assim, tem uma conquista chamada aqui Explorador. Visitar todos os 12 locais mais significativos de Redwood, que é a floresta na qual se passa a primeira parte da história. Então tem assim, tem uma listinha de 12 locais, né, que o leitor vai estar tendo que descobrir ao longo da leitura. E ele não vai conseguir visitar os 12 locais numa única leitura, mesmo se ele chegar ao final da história com sucesso. Porque algum caminho que ele vai escolher vai parar Não num vai local ter. que exclui o outro, né? Acaba sendo excludente. Então ele vai ter que ter essa nova experiência. Entre eles aqui tem, olha só, Casa da Bruxa, Acampamento Orc, Redoma Verde, O Lar de Mó, Rio Carl, Poço da Vida, Trono do Rei Louco, Árvore Anciã, Vale do Beligote, Túmulo de Vlad, Acampamento da Druida e Trinca Pedra. São 12 locais que estão só nessa primeira sessão da história que se passa na parte da floresta. Então, assim, a rejogabilidade é muito grande. Se vocês quiserem, né, o pessoal que lê Manto de Coragem no futuro me mandar um alô ali, né, no Instagram, no @AtosBuren, ou no Facebook, no AtosBuren RPG, me dizendo, olha, quantos locais vocês conseguiram visitar numa única leitura desses 12, né, de uma só vez, eu vou ficar feliz de compartilhar essa experiência com vocês. Quero saber como é que foram as aventuras também. E a questão da persistência, né? Aqui a Simone também comenta: minha filha de 14 anos leu Manto de Coragem e criou várias aventuras. Estava cismada em chegar até o final. O livro realmente prende a atenção e envolve o leitor. Então é isso, a persistência. Não chegou ao final, né? Chegou lá, morreu no meio da história, vamos começar de novo. Que é isso que a gente vem comentando também. Hoje de manhã a gente falou um pouco que o legal dos livros de RPG, é essa situação que tu pode criar várias histórias, várias situações. Claro que algumas é mais difícil de chegar até o final, então, né, tem um outro tempo. Mas cada leitor tem o seu tempo, né? Porque geralmente depende de um livro que não é interativo, mais ou menos, se tu cria um hábito de ler, talvez, né, 15 páginas todo dia, tu vai ter uma lógica melhor de quanto tempo tu leva para ler entre as pessoas. Mas agora o teu não, porque talvez uma vai morrer, uma vai ter que voltar, a outra vai ter que... Sim. Esse lance de contar páginas por dia na leitura é mais realmente para pegar o hábito, assim, é mais como um controlezinho, um desafio, né? Se tu estiver lendo depois de 2 meses, controlando quantas páginas por dia, e tu ainda está contando o número de páginas, tem alguma coisa errada. Tu não devia mais estar contando páginas, tu devia estar aproveitando as páginas, sabe? Então, assim, no começo pode ser que a gente se force um pouquinho a ler, sabe, buscar, mas uma coisa, assim, que eu acredito é que, na verdade, não exista quem não goste de ler. Tem aquela pessoa que ainda não descobriu o que gosta de ler, sabe? E eu sugiro muito os livros, jogos, assim, como uma primeira leitura divertida, especialmente para aquela criança, aquele jovem, assim, que, poxa, às vezes não larga o eletrônico, ou não gosta de biblioteca, ou está procurando uma coisa que vá ser divertida a ponto de ele estar lendo páginas e páginas sem ver o tempo passar, sabe? E eu já vi isso acontecer, já ouvi relatos de pais, de professores, assim, de a galera pegar e entrar na sexta-feira com o livro no quarto e sair no domingo, sabe? Tipo, as coisas meio, né, até um pouco exagerado, assim, mas que, poxa vida, eu fico feliz por estar recebendo esse feedback de uma pessoa se encantar
com a leitura, né, a ponto de fazer uma loucura dessas, digamos assim, mas por ter amado demais, e muitas vezes de pessoas que não tinham o hábito de ler, ou cuja primeira leitura, assim, de verdade, o primeiro livro que ela leu, né, da página 1 até a última página ali, foi um livro-jogo, sabe? Então, poxa vida, eu acho assim, que realmente vale dar uma tentada, assim, até para quebrar a resistência às vezes, oferecendo um livro-jogo. É um jeito muito divertido, sabe, de dar uma experiência personalizada, gamificada, como a gente fala, né, e diferenciada, assim, ao extremo para um novo leitor. E dessa vez, e ainda mais nesse momento, né, que a tecnologia ganhou um espaço ainda maior, né, no mundo inteiro, então vem muito. Por isso também o Atos na nossa Feira do Livro, acho que tem tudo a ver. Tem aqui um comentário, uma pergunta que passou, mas eu acho bem legal a gente comentar nessa live também um pouco, que é como onde tudo começou, né? Quando tudo começou, por que você decidiu ser escritor? A virar escritor. E aí tem a pergunta da Thaís, que está super participando, muito legal, que também ela falou da questão da fama, quando as coisas, né? Como é que tu lida com essa questão? Acho que a gente junta essas duas perguntas. Não, vamos lá. Obrigado, Thaís, pela participação. Luiz, também as perguntas de vocês assim estão só engrandecendo e abrilhantando aí o nosso espaço. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida depois, vai que o tempo, né, se esgote aí, vocês podem, né, vir me procurar no Insta, no Face, ali, estou à disposição, tá, galera? Mas assim, ó, na verdade, eu nunca tive essa pretensão assim de me tornar escritor. Aconteceu que eu gostava muito assim de criar histórias, né? Acho que não sei, acho que é importante eu começar mais do começo, né? A gente falou de manhã, acho que a Thaís também gostou dessa parte. Mas assim, gente, na verdade, eu sempre fui uma criança que tinha muito medo do escuro, assim como várias outras, né? E meu pai me contava histórias na hora de dormir. E eu acho que esse lance de ele me contar histórias para tentar me ajudar a vencer esse medo do escuro me influenciou muito, assim, nessa questão da criatividade, da imaginação. E eu comecei, a partir disso, também tentar criar as minhas próprias. Por esse lance de começar a criar histórias, né, gostar de ouvir histórias, depois, né, posteriormente, ler histórias, e comecei a registrar, a guardar as minhas histórias também, eu acabei me apaixonando por isso, sabe? Por criar, por construir. E depois eu comecei a jogar videogame. E quando eu comecei a jogar videogame, eu quis fazer a mesma coisa. Essa experiência que eu tinha ouvindo ou lendo histórias, que me fazia gostar de criar e de escrever histórias, com videogame aconteceu do mesmo jeito. Eu comecei a jogar e queria criar um jogo. Só que eu não sabia como fazer isso. Como é que eu vou criar um jogo? Não adianta desenhar um Super Mario num papel e colar na tela da TV que o jogo não vai aparecer ali, né? Então eu comecei a usar o que eu tinha em casa, cartolina, lápis de cor, canetinha, cola, tesoura, montar uns games. Mas não era bem o que eu queria realmente juntar essa emoção, sabe, das histórias com a diversão dos jogos. E eu consegui fazer isso quando eu conheci aquela coleção que eu mencionei para vocês antes, né? O Aventuras Fantásticas, daqueles escritores Ian Livingstone e Steve Jackson. E quando eu li pela primeira vez um livro-jogo, eu encontrei a ferramenta que eu estava procurando, né? Um jeito de juntar essas duas coisas. E aí, a primeira vez que eu tentei fazer a minha história foi na sala de aula. Eu estava numa aula de português e tentei, né, como uma proposta de redação da professora, fazer a minha primeira história interativa. E aí, gente, quando eu entreguei essa história para ela também, meio que no começo, ela tentou ler a história como se fosse uma história comum, assim. E ela me chamou e falou, Atos, o que é essa tua história que eu não entendi nada? Ela não se encaixa, não tem pé nem cabeça. Porque na primeira linha, a história começava falando de uma floresta, depois tinha um lobo perseguindo o leitor, e na terceira linha já o leitor estava se debatendo num rio tentando nadar. Daí eu falei, não, prof, tu tem que pegar e jogar a história, não é apenas ler. Tu tem que, né, ir pulando, né, de um trecho para o outro que a história vai se encaixar. Dela, tá, muito bem então. E isso foi, na verdade, bastante bastante memorável para mim, porque quando ela me chamou para perguntar isso, ela já tinha entregue as redações de todos os meus colegas, e a minha ela não entregou. Eu estava super ansioso para ver como é que tinha sido a minha primeira experiência escrevendo uma história interativa. E ela pegou e me chamou na mesa dela daquele jeito, né? Tipo, vem cá, quero conversar contigo. E agora, o que foi, né? Cheguei na mesa dela, essa minha história tava com um 0 de caneta vermelha em cima, assim. E eu, meu Deus, né?
E ela me fez essa pergunta, depois que eu expliquei para ela, ela botou um 1 na frente do 0, e aí transformou do 0 para o 10, né? Brincadeira à parte, assim, tipo, ela tinha entendido, ela só queria que eu explicasse para ela qual é que era a minha proposta e fez essa brincadeira, porque ela tinha um plano. E esse plano, na verdade, foi o que meio que me jogou para essa coisa de escrever, que foi ler a história com os meus colegas. Ela jogou com os meus amigos em sala de aula, e depois que a gente teve essa experiência, meus colegas vieram perguntar para mim como é que eu tinha feito aquela história, né? E eu comecei a contar para eles dos livros que eu lia, dos jogos que eu jogava, né, dos desenhos ou filmes que eu assistia. A gente começou a conversar, a trocar ideias, experiências. Meus colegas começaram a criar as próprias histórias, sabe? Começaram a compartilhar entre eles e comigo também as histórias que criavam. E isso me motivou demais a continuar escrevendo. E naquela época fez um movimento muito grande na sala de aula que chamou a atenção, inclusive, dos professores, que estavam usando, às vezes, essas histórias para ensinar conteúdos de sala de aula, né? Quer dizer, quando o pessoal tinha que escalar a pedra, ao invés da gente ter que rolar dados, eles mandavam a gente fazer um exercício de matemática ou responder uma pergunta da aula de português ou da aula de história, né? Usando em sala de aula aquelas aventuras. Então, foi muito bacana, assim, e veio, né, a ideia de fazer um livro com essas histórias no final do ano para lembrar de todo esse momento, daquilo que a gente viveu ao longo daquele 5º ano, né, antiga 4ª série. Esse livro era para ser só uma recordação, né, para a turma, não era para todo mundo ler. Mas acabou que o livro foi tomando forma, uma editora ficou sabendo do trabalho, descobriu que na época não havia nenhum autor nacional de livros-jogos, então me convidou para lançar esse primeiro livro através deles, e em 97, quando o livro foi lançado, eu tinha 10 anos de idade, tinha essa cara aqui, essa é uma foto do meu segundo livro já, na verdade, né, O Mistério da Gruta. Foi lançado esse livro na Feira do Livro de Porto Alegre, então, para todo mundo ler, né? Então, assim, gente, não foi uma coisa que eu pretendia me tornar escritor ou coisa assim, mas criar histórias, né? Criar jogos, histórias interativas e colocar outras pessoas, os leitores, para viver esses mundos de fantasia que eu criava, simplesmente fisgou o meu coração e eu sou apaixonado por isso até hoje, assim, é uma coisa que eu jamais vou largar, com certeza, e é uma coisa, assim, que me faz acordar todo dia, sabe? Levantar com um sorriso e bora lá fazer aventura pra galera, sabe? Então, acho que, né, no resumo é mais ou menos isso. E tu inspirando, né, a galera lendo teus livros e curtindo, se sentindo, né, empoderado, isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, no teu relato, e até aqui uma professora aqui do nosso município, né, está inspirando professores também a criar uma nova metodologia de ensinar os seus alunos. Isso é muito legal, a professora fez, acredito que... E aproveitando esse relato, eu queria compartilhar para a gente, porque a gente já está no nosso fim de hoje, mas amanhã tem mais, da Thaís, que é bem legal. Na verdade, querida, ela botou que ela está usando a conta da irmã dela, que ela é da Escola Primavera e ela adora teus livros. Eles me inspiram muito a escrever textos e criando criando mini-livros. Eu estou criando meu livrinho. É isso aí, olha, manda bala, segue nessa linha aí, assim, ó, não desiste, continua fazendo, continua trabalhando, mostra para as pessoas e segue em frente, tá? É muito importante isso aí que tu tá fazendo e se é o que tu ama, nossa, não larga de jeito nenhum. Que legal. Então, muito obrigada mais uma vez a todos que estavam com nós online nesse momento. A live vai ficar salva para ser compartilhada entre os alunos e professores e quem quiser assistir. Obrigada, Gilberto, Sesc, né, que acredita na cultura e na arte, na educação. E muito obrigado mesmo. E eu também queria compartilhar mais uma frase que é muito legal da Adriana aqui, que ela colocou. A vida vivida passou e não posso voltar nos tempos para viver novamente, por exemplo, a infância. Mas a leitura deste tipo de livro, posso retomar e fazer uma nova história. Esse tipo de livro me permite retomar e isso é muito bacana. Demais, muito Adriana, legal. demais. Então é isso aí, Atos. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Espero que a gente possa se encontrar novamente. Meus contatos no Instagram, @AtosBeuren, no Facebook, AtosBeurenRPG. Um abraço a todos, ótimas aventuras e até a próxima. Até a próxima, administração, em nome da Administração Municipal, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a gente agradece e encerra mais um bate-papo com Atos. Obrigadão.